Olá pessoal, boa tarde. Que maravilha nós estarmos aqui nessa tarde, aguardando vocês para assistirem essa live. Nós vamos estar abordando esse bloco de atividades que vocês receberam agora. E a professora Marlúcia vai estar abordando os conteúdos de português. Estamos recebendo ela aqui na escola para nos passar essas informações e aproveitar o momento, né, para falar para vocês que nós aqui na escola estamos trabalhando todos os dias, acompanhando vocês via WhatsApp, né, via plataforma. E hoje vocês têm duas opções de responder as atividades, né, de acompanhar também. Você pode acompanhar pela plataforma, né, linkado ao YouTube, e pode estar acompanhando também as aulas através da TV, no canal 5.2. E ao responder as atividades, também vocês têm duas opções de realizar as atividades. Uma que é pelo sistema e outra pelo bloco impresso, que vocês podem estar pegando aqui na escola, né? Então, a gente sempre incentiva que para quem tem internet, se vocês têm acesso à internet, respondam as atividades via plataforma, porque ele já computa as notas, né, automaticamente a partir do momento que você responde as questões. Então, esse bloco de atividades do quarto ano, nós recebemos a professora Marlúcia hoje, e ela vai estar falando um pouquinho sobre esses conteúdos. Oi, professora Marlúcia. Olá. Eu vou colocar aqui a tela virada para você agora, tá? E vou passar a palavra para a nossa professora Marlúcia e agradecer pela presença, tá, professora? Eu que agradeço. Olá, boa tarde a todos e a todas, aos pais, mães, responsáveis, enfim, pessoas que estão acompanhando os nossos alunos. Agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade de poder estar aqui e tentar ajudar de alguma maneira na dificuldade de vocês nesse processo de ensino-aprendizagem e, enfim, ajudar. Porque ensinando, aprendemos. Enquanto estamos ensinando, tanto nós professores quanto vocês que estão em casa, nesse momento que o pai, a mãe, as pessoas próximas, é muito gratificante poder ajudar, contribuir, porque estamos também empenhados, fazendo o nosso papel, né, aqui na escola, enquanto correção, planejamento, tudo. Entendemos, esperamos também essa compreensão, né, de todos. E a minha intenção é ajudar. Vamos começar com esse bloco, o segundo bloco do quarto ano. O foco é trabalhar o texto, a tipologia textual do texto narrativo. Então, esse tipo textual, o narrativo, ele é um texto, eu até diria que é um dos mais fáceis de a gente identificar e trabalhar. Por quê? Porque nós convivemos com narrativas desde quando começamos a falar, que a gente convive com narrativas. Nas primeiras falas a gente já ouve histórias, conta histórias, e essas histórias são passadas, contos de fadas, lendas, histórias que acontecem na família, de geração para geração. Então nós convivemos diariamente, desde quando nascemos, com narrativas. Por isso costumo dizer que é um tipo textual mais fácil de identificarmos. Daí nós temos como foco estudar o texto narrativo. De repente vem a dificuldade de quem está trabalhando com as crianças, com os nossos alunos, justamente aí, porque vem uma atividadezinha que pergunta identificar que tipo de texto é. É o narrativo? É o dissertativo? É o injuntivo? É o expositivo? Então, a minha intenção é primeiramente falar sobre o texto narrativo, que é o objetivo de conhecimento, o objeto de conhecimento desse bloco.
mas podemos falar um pouquinho sobre os outros, que é para ter o conhecimento, pelo menos uma basezinha pequena, porque a verdade é como estamos no 4º ano, ainda tem muito mesmo da base para se aprender, para saber se diferenciar. Mas podemos começar a aprender um pouquinho de todos eles agora. Então vamos para a estrutura do texto narrativo. O que é o texto narrativo? O texto narrativo é aquele que conta a história por meio de uma sequência de fatos. O que seria essa sequência de fatos? Logo na estrutura do texto narrativo, assim como os outros, uma grande parte dos outros, tem introdução, tem desenvolvimento e tem conclusão. Um texto que os elementos do texto narrativo. O texto narrativo ele tem narradores, por isso é narrativo, ele tem um enredo. O que é o enredo? O enredo ele pode ser conhecido como trama, né? É a trama onde o que acontece para gerar aquela história toda. Aí nós temos também os elementos, nós temos o tempo, o espaço, temos as personagens e temos o discurso. Eu acho que é bom eu vir para TV, né? Para ficar melhor para explicar. Aí nós temos um esquema que fica melhor para explicar no caso. O enredo. O enredo é o encadeamento dos fatos narrados em um texto. E a introdução, o começo da história. O desenvolvimento é a parte em que se desenvolve o conflito e o clímax é o ponto de maior tensão, pois o conflito atinge o ápice e o desfecho é a solução do conflito instaurado. Então, as personagens constituem os seres que participam da narrativa, interagindo com o leitor de acordo com o modo de ser e de agir. Aí temos o tempo, que retrata o momento em que ocorrem os fatos, e o narrador funciona como mediador entre a história narrada e o leitor, né, o ouvinte, no caso. A personagem. No texto narrativo pode aparecer a personagem em primeira pessoa, participa, né, da história. O narrador, observador, que relata os fatos que observa em terceira pessoa. E tem o narrador onisciente, aquele que observa, sabe e revela tudo sobre o enredo. Ok? Então vamos, nesse momento, ver um pouquinho aqui do texto para a gente falar sobre cada um. Olha, aí alguns textos narrativos, contos, crônicas, fábulas, romances, novelas, lendas e outros, né? São textos. A estrutura da narrativa. A narrativa também chamada de... Você tem ele aí? Não. Acho que esse aqui eu já falei. Aqui. Aí, como nós temos aqui dentro dos textos narrativos alguns gêneros textuais, que são, né, como eu disse, o conto, crônica, lenda, o conto de fadas. Inclusive, vamos abordar um pouco sobre o conto de fada, que aí nós podemos já falar sobre o conto de fada e já comentar também sobre a estrutura desse texto, que é o narrativo, né? Então, no conto de fada, o conto de fada, ele geralmente, quase sempre ele vida, né? Os personagens básicos segundo estudiosos do gênero, normalmente aparecem os mesmos tipos de personagens em todos os contos.
Nos contos de fada, nós temos o agressor. No caso, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho, né? Que é um exemplo que todos conhecem bem a historinha do Chapeuzinho Vermelho. Quem seria o agressor? No caso, o lobo mau, não é isso? Aí nós temos também, geralmente no conto de fadas, tem a princesa, tem o mandatário, tem o herói, tem o falso herói, né? Em Cinderela, por exemplo, o que é um conflito no caso da narrativa da Cinderela? O que seria o conflito? O conflito seria a morte do pai. Por quê? Foi a partir da morte do pai da Cinderela foi que gerou todo o conflito do que aconteceu com ela. Então, o conflito é ali onde o pai da Cinderela morre. Só para vocês entenderem um pouquinho da estrutura, o que seria o conflito, né? Eu estou citando o Chapeuzinho Vermelho e Cinderela porque são histórias bem conhecidas pelo povo. No caso, também os contos de fadas têm um final feliz, que é o desfecho, né? No caso da novela, por exemplo, a novela também é uma narrativa. O que acontece na novela todos os dias nos capítulos? Geralmente, no finalzinho do capítulo, tem o clímax. O que seria o clímax? Justamente aquele ponto mais alto da narrativa. É o ponto onde a gente fica super ansioso para saber o outro dia. A novela ela acaba, geralmente, quando alguém... não sei se vocês já viram assim, uma cena bem forte onde uma pessoa mata a outra, aí não aparece quem matou, aparece a pessoa morta, você fica, amanhã eu não posso perder. Amanhã eu não posso perder essa novela. Porque ali é o clímax, né? Só para vocês entenderem um pouquinho disso. O desfecho, o que vai ser o desfecho? No outro dia, aí vai, continua, que você tá muito assim, com vontade de saber o que foi que aconteceu. No outro dia vem o desenrolar da trama, aí você já passa um pouco aquela ansiedade e já vem outra que quando chega no final do capítulo de novo. No final da novela tem o desfecho final, né? Que é onde se resolve, descobre quem foi que matou e as pessoas ficam felizes, ficam bem, assim, geralmente, né? Aí tem também, no caso do conto de fada, tem os elementos mágicos, os fantasiosos, que são as fadas, as feiticeiras, não é isso? Animais com características humanas, objetos que voam e assim por diante. Então é isso, o conto de fada ele tem, como os outros, como eu disse, a situação inicial, a complicação, o conflito, tem o desenvolvimento, o desfecho final, tempo, o narrador, e tem a temática e o lugar. Deixa eu ver bem o que eu tinha. O que é isso? Nós temos aqui uma narrativa no bloco de vocês, também para vocês estudarem esse texto, O Gato de Botas. A questão número 2 tem: o texto lido faz parte de qual tipo de texto? Que é esse, O Gato de Botas. Esse texto, O Gato de Botas, era uma vez um moleiro muito pobre que tinha 3 filhos. Os 2 mais velhos eram preguiçosos e o caçula era muito trabalhador. Então aqui nós temos o que? A situação inicial, que é a introdução do texto, né? Aí depois vocês veem que o texto, ele vem com parágrafos, travessão, ele vem com o uso de 2 pontos, né? O que seria aqui, só lendo o segundo parágrafo. Quando o moleiro morreu, só deixou como herança o moinho, um burrinho e um gato. O moinho ficou para o filho mais velho, o burrinho para o filho do meio e o gato para o caçula. Este último ficou muito descontente com a parte que lhe coube da herança, mas o gato lhe disse: olha só,
Nós temos aqui o uso dos dois pontos. Quem está acompanhando e tem esse bloco, vai perceber dois pontinhos depois de mais o gato lhe disse. Esse dois pontos está indicando o quê? Que alguém vai falar. E aqui nós temos, aproveitando para falar e explicar sobre o discurso direto, que também faz parte desse conteúdo. Nós temos o discurso direto aqui marcado pelo uso de travessão. Eu acredito que os nossos aluninhos, os pais, alguém se não estiver lembrando, poderá lembrar agora. O travessão é aquele tracinho. Agora faltou vertical. Tá certo. É vertical, né? Eu tô meio assim com o diagonal do vertical. Aí tem um tracinho. Então, ele é o travessão que vai indicar a fala, o discurso direto da personagem, do texto, né? Da narrativa, o gato de botas. Então, esse tracinho aqui, mas no início da frase. Sim, o travessão. Então vai agora ter a fala do gato, que é o discurso direto. Meu querido amo, compra-me um par de botas e um saco, e em breve te provarei que sou de mais utilidade que um moinho ou um asno. Né? O gato falou. Então, nós temos aqui de novo a fala do narrador. Assim, pois, o rapaz converteu todo o dinheiro que possuía num lindo par de botas e num saco para o seu gatinho. Este calçou as botas e, pondo o saco às costas, encaminhou-se para um sítio onde havia uma coelheira. Quando ele chegou, abriu o saco, meteu-lhe uma porção de farelo miúdo e deitou-se no chão fingindo-se de morto. Vocês estão observando aqui que o narrador, ele está sabendo a história toda? Ele observa e sabe, né? E, na verdade, ele não participa da história. Se vocês for verem ao longo do conto, o narrador não participa da história, mas ele sabe tudo que está acontecendo, tá? Só para vocês observarem o tipo de narrador que tem nesse texto, tá? Só mais um pouquinho aqui para explicar. Excitado pelo cheiro do farelo, o coelho saiu de seu esconderijo e dirigiu-se para o saco. O gato o apanhou logo e levou-o ao rei, dizendo-lhe, novamente dois pontos, e novamente o travessão indicando a fala, o discurso direto. Senhor, o nobre marquês de Carabás mandou que lhe entregasse este coelho, guisado com cebolinha, será um prato delicioso. Aí sim tem o discurso do coelho, o rei exclamou. Então vocês veem que o narrador, ele é observador e ele conta a história, mas ele não participa, tá? Só para vocês verem depois o esquema, que tipo de narrador nós teríamos aqui nesse conto, né? Então, que bom, gosto muito de coelho, continuou falando o rei, né? Mas o meu cozinheiro não consegue nunca apanhar nenhum. Diga ao teu amo que eu lhe mando os meus mais sinceros agradecimentos. Olha o narrador de novo. No dia seguinte, o gatinho apanhou 2 perdizes e levou-as ao rei como um presente do Marquês de Carabás. Durante um tempo, o gato continuou a levar ao palácio outros presentes. Todos diziam ser da parte do Marquês de Carabás. Então vocês veem que, não vou ler o conto todo porque ele é bastante extenso, eu só li um pouco aqui para vocês entenderem um pouco sobre o discurso, né? O discurso direto, o narrador. E esse conto aqui, o narrador, ele é observador, ele sabe tudo, mas ele não participa da história, ok? Aí, vocês terão aqui a questão número 2, que pergunta sobre o texto lido, que faz parte de qual tipo de texto, né? Como já foi falado aqui, eu acho que já deixei até claro, e acredito que todos vocês sabem, né? A resposta só que. Aí vem aquela pergunta, é dissertativa, é expositiva, narrativa ou injuntiva? Eu creio que a grande maioria sabe a resposta, mas aí se questionam. Mas eu sei que é narrativo, mas como é o dissertativo? Como é o expositivo? Como é o injuntivo?
Então, apesar de, talvez não é o foco a gente estudar esses tipos textuais agora, mas eu gostaria um pouquinho só de falar sobre cada um, só para deixar um pouco assim da estrutura desses outros, para não ficar totalmente alheio ao assunto. A dissertação. A dissertação estrutura-se na enunciação de fatos e dados sem defender uma opinião específica, apenas expõe ideias sobre um determinado assunto. Então, esse tipo de texto, você também segue essa estrutura do texto, que você vai ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Esse tipo de texto, ele não é estruturado muito nesse uso da fala, de personagem, como é o narrativo. Você vai defender, né, uma ideia baseado, né, aqui, ó, defender uma opinião específica, apenas expõe ideias sobre um determinado assunto. Professora Marlúcia, a mãezinha Andréia aqui está dizendo que o aluno João Alberto, ele estava com muita dúvida nessa parte, né, da diferença da narrativa para a dissertativa. Né? Então, a narrativa, ela vai se caracterizar pelo quê, e a dissertativa, a diferença. Ele estava com essa dúvida. A estrutura do texto dissertativo, ele vem, né, com uma introdução, você vai defender um ponto de vista, tipo, você vai falar sobre a violência da mulher na sociedade nos dias atuais. Vamos supor que você vai falar sobre isso. Então, geralmente, quando a gente vai dissertar, nós devemos estar já bem apoiado em uma certa ideia, já anteriormente, dos fatos, do que está acontecendo e o que você vai defender. Então, você começa com uma introdução para chamar a atenção do leitor a respeito daquele assunto, né? A partir daí, você desenvolve aquela ideia principal sua na introdução, e o final, que é a conclusão, você pode indicar algo que poderia ser feito, né, com base em fatos e no que já vem acontecendo. Você também não pode dissertar simplesmente falar o que quer e achar, não, é desse jeito que eu acho, não. Assim, você tem que geralmente ter dados, base em dados científicos para você se apoiar, tá? Aí nós temos aqui o texto injuntivo, a injunção, né? O texto injuntivo, ele é um texto, assim, eu digo, até fácil também da gente separar ele, da gente identificar, porque o texto injuntivo, ele tem a finalidade de persuadir o destinatário, né, que é quem recebe o texto, a realizar uma determinada ação. Porque o texto injuntivo, ele, por exemplo, a receita de um bolo, a receita de um pudim, de uma comida. Uma bula, né? Sim, a bula de um remédio. E ele também vem geralmente com verbos dando ordem, né, no imperativo, porque no imperativo, né, ele vem dando ordens, tipo junte, bata, coloque, sirva, né, que no caso do bolo, vem com esses verbos dando ordem, dando aquelas indicações de como você seguir. Esse é o texto injuntivo. A bula do remédio também. Qual é a finalidade dela? De trazer as informações para o paciente. Lá tem a composição, tem a indicação, tem a contraindicação, os efeitos colaterais. Então, esse é o texto injuntivo, que informativo também, né? Que ele informa, tem o objetivo também, né? Esse descritivo, narrativo, dissertativo e injunção são um dos principais, né? Sim, o descritivo, ele vem com descrição. Geralmente ele foge a questão do centralizar muito, ele descreve algo. Pode ser um personagem, ele descreve, ele vai falar do seu cabelo, da sua cor,
Se é a casa, vai falar também do tamanho da cor da casa. Geralmente descreve com adjetivos, né? São adjetivos que é muito usado nesse tipo de texto para ser esse texto descritivo, porque o adjetivo ele qualifica o ser, né? Então, como o adjetivo ele qualifica, quando você vai fazer um texto descritivo, ele tem essa finalidade de descrever as coisas, seres, assim, ele diferencia-se do narrativo também nesse sentido aí. Então, assim, a história em quadrinhos. Deixa eu puxar aqui. A história em quadrinhos, ela também, né, um gênero narrativo, né, ó. HQ, né, que é o nome dado à arte de narrar, histórias, desenhos. E a história em quadrinho, ela também vem com imagens, que a gente, aliás, ela é mais mesmo através de imagens. Os balões, ele tem a função também, eu não estou vendo os balões aqui, ele tem a função também de transmitir, deixa eu ver aqui, os balões. Olha só como nessa página onde nós estamos estudando a história em quadrinhos, tem um balão que ele transmite a fala da personagem. Esse primeiro balãozinho, o risquinho é bem lisinho, a fala da personagem. O que está escrito aqui? Oi, como vai? Aí tem o outro balãozinho que ele já é todo pontilhadozinho. O cochicho do personagem. Nesse caso, ele está cochichando. Então é interessante na história em quadrinho a gente se ater aos balões, porque os balões eles transmitem sentimentos, a fala, o que está acontecendo. Olha só esse outro balãozinho, o pensamento do personagem. Como é o balãozinho do pensamento do personagem? Ele é um balãozinho que parece uma nuvenzinha e tem os pontinhos, indica o pensamento. E tem o outro todo parecendo que é um raio, é o grito do personagem. O outro que tem vários... como é que é o nome disso aqui? Tem vários... apontando para vários lugares. Quer dizer que o quê? Que tem mais de um personagem falando, né? Se ele está apontando para 4 pontos, quer dizer que possivelmente tem 4 pessoas ou mais falando aí, né? A fala de mais de um personagem, ok? E essa lâmpada? Essa lâmpada indica que o personagem teve uma ideia. E o próximo balãozinho tem o quê? Tem um ponto de interrogação. O que é esse ponto de interrogação? Esse ponto de interrogação, o próprio ponto já diz que ele está com dúvida, né? Está com dúvida, ele quer saber. O outro já é uma exclamação, que já está admirando, já está mostrando que o personagem está admirado, que está acontecendo alguma coisa, que ele está admirado. O próximo balãozinho, o personagem não consegue se expressar, tem 3 pontinhos dentro. Então nós, quando vamos ler as historinhas, aliás, eu acho que a criançada, os alunos que têm o hábito de ler história em quadrinhos já devem estar a par disso aí. O personagem está choroso ou triste. Vê que tem parecendo uma nuvenzinha pingando umas coisinhas. Ele está triste ou choroso. E esse outro que está cheio de notinhas musicais indica que o personagem está cantando, né? Está bem lógico. E esse outro que é uma nuvenzinha assim negra está dizendo que o personagem está zangado. Então, a gente identificando esses personagens, os tipos de os balões, podemos ver que é mais fácil compreender o texto da história em quadrinhos. E tem as onomatopeias. As onomatopeias são os possíveis sons que aparecem também nas histórias em quadrinhos. Esses sons aí remete ao que está acontecendo. Se alguma coisa explodiu, se foi água, se foi... Está mostrando o que está acontecendo as explosões de alguma coisa, barulho.
admiração, tá aparecendo aí nessas onomatopeias. Tá? Aí, deixa eu pegar. H, ela é uma questão mais etimológica da palavra. Isso aí, como é uma letra que nós não podemos fugir às regras, ela vem e nós temos que conviver mesmo. Só que esse estudo sobre a letra H, que são essas razões etimológicas, na verdade a gente vai estudar isso bem mais à frente, que é a força da origem da palavra, a procedência. Ela vem de origem já, que aqui está falando, do latim, as palavras elas vêm de outras origens. Aí a gente tem que só levar elas mesmo aqui do jeito que está e depois estudar essa questão etimológica, a raiz, a origem dela. Uhum. Essa aí é as palavras com H no início, né? No início das palavras, o H é utilizado por razões etimológicas, sendo mantido o H inicial existente na palavra de origem, como nas palavras hoje do latim, né? Que era rod, que é haver, do latim habere, que hoje é homem, né? Do latim homine, que hoje é hábito. Então, é uma razão etimológica que ela vem. Uhum. Na nossa língua portuguesa, apesar de esse H não aparecer na fala, né, porque muitos estudiosos gramáticos, eu acho que até lutam para tirar mesmo esse H daí, porque ele, na nossa língua portuguesa, não tem nenhum sentido. Fala, ele só aparece lá por questão de escrita mesmo, e essa questão mesmo da raiz dela. Ela no início da palavra não tem valor fonético, né? Ela sem som. Não, ela aparece mesmo justamente por essa questão, né? Que ela é raiz de outras. Então a gente só vai aprendendo mesmo essa questão da escrita com o H ao longo mesmo do conhecimento de escrita, que você vai convivendo com a palavra e ao longo do tempo você pode estudar a raiz dela, que você vai se acostumando, que são as questões etimológicas. Pois é. Eu acredito que mais são essas questões mesmo que eles... não, tem a intertextualidade que nós não falamos. Não tem aí, né? Não. Eu vou ler um pouquinho para vocês aqui sobre a intertextualidade. A intertextualidade é quando um texto remete a outro, ou seja, quando há influência de um texto sobre o outro, que toma como modelo o ponto de partida. Nós temos aqui, para ser analisada, a paráfrase, a intertextualidade por apropriação e a paródia. Inclusive, nós temos um texto para estudar aqui. Quem tiver com o bloco na mão, eu acho que é interessante estudar isso aqui, Eu vou ler esse texto, ainda dá tempo? Dá, sim. Eu vou ler esse texto aqui. Mulheres modernas. Aí na aula 11, 12 e 13, intertextualidade. Mulheres modernas. A gente vai ver como esse texto, ele faz essa intertextualidade com o outro, com o original, que eu acho que a maioria das pessoas, crianças, idosos, tudo, eu acho que 90% mais das pessoas conhecem a história da princesa e o sapo, né? Mulheres modernas. Era uma vez, olha só como ele começa também com era uma vez, né? Ele mantém essa estrutura do conto, né? Do conto de fadas. Era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa, independente e cheia de autoestima, que, enquanto contemplava a natureza e pensava em como maravilhoso o lago do seu castelo estava, de acordo com as... eu pulei aqui, deixa eu ver aqui. Independente, cheia de autoestima, que enquanto contemplava a natureza e pensava em como maravilhoso o lago do seu castelo estava de acordo com as conformidades ecológicas, se deparou com uma rã. Então a rã pulou para o seu colo e disse, aqui nós temos a intertextualidade entre esse texto e o outro, né, do príncipe sapo. Eu não estou lembrando qual é o nome do sapo e a princesa. O sapo e a princesa.
Então, a Rã pulou para o seu colo e disse: aqui nós temos o que? Uma narrativa, né? Um conto de fadas. A Rã disse: linda princesa. Tem o travessão aqui porque indica a fala da Rã, né? Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito, mas uma bruxa má lançou-me um encanto e eu transformei-me nessa rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar e constituir lá feliz no teu lindo castelo. A minha mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar. Lavarias as minhas roupas, criaria os nossos filhos e viveríamos felizes para sempre. E então, naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã e a salteira, né, que deve ser um francês, e acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e pensava: eu, hein, nem morta. Ou seja, nós temos aqui nesse texto uma intertextualidade entre esse texto e o outro original. E então esse não deixa de ser um conto de fadas, porém ele foge ao desenvolvimento como aconteceu os fatos, o final. Por quê? Até o título mesmo já sugere mulheres modernas, né? Ela falou: eu, hein, nem morta. Ela não quer ser essa mulher na época lá do príncipe do príncipe sapo. Ela não quer essas coisas que naquela época as princesas seguiam esse padrão das mulheres daquela época. Essa aqui não, essa aqui é uma mulher moderna, que sugeriu um texto que ela pegou a rãzinha e foi um saboroso jantar. Foi isso que ela fez com a rã. E ainda disse: eu, hein, nem morta. Porque o que aconteceu com essa princesa nesse conto de fadas? Nesse conto de fadas, essa princesa, ela tem uma postura diferente das outras, né? Das outras princesas. Ela não tem aquela... Esse texto, então, o que aconteceu nesse texto aqui, essa intertextualidade? Qual seria? Porque aqui não tem final feliz, como acontece nos outros. E sem falar que é um tema atual também, né? Que bem atual, e naqueles outros lá não tem essa atualidade. Aí voltando aqui à intertextualidade, o que acontece? A paráfrase é quando o texto possui as mesmas ideias centrais do texto original. Será se esse texto seria uma paráfrase? Essa intertextualidade seria uma paráfrase, né? Uma apropriação também, que é um tipo de intertextualidade, quando o texto é reescrito com as mesmas palavras. Esse texto foi reescrito com as mesmas palavras. E tem a paródia, quando o texto possui ideias contrárias às ideias centrais do texto original, né? Então, nós devemos ver que tipo de texto seria, que tipo de intertextualidade seria esse aqui. Se seria uma paródia, uma apropriação ou uma paráfrase, tá? Então, eu espero também ter ajudado aí que tem novamente, né, o estudo do texto, se ele é dissertativo, narrativo. Aí temos aqui o gênero textual, que são os gêneros, que dentro dos tipos textuais é que desencadeiam-se os gêneros. Nunca confundir gênero com tipo, porque dentro de cada tipo tem vários gêneros, né? Que é o caso do narrativo, que ele vem a crônica, vem o conto de fadas, vem o conto, que sem ser o conto de fada, o outro vem. São vários. As narrativas são muitas, inúmeras. E dentro do expositivo também vem vários, um dos tipos do expositivo, um dos tipos dos gêneros que entraria no expositivo é o jornal, é a propaganda, né, que ele expõe, né? O injuntivo, como eu disse, que é a bula,
a receita do bolo, de alguma coisa assim. E o dissertativo, que o dissertativo é o mais usado nas escolas, no ensino médio, para você fazer uma redação escolar, uma redação para o Enem, uma redação para o vestibular. Nesse caso aqui, o mais usado é o dissertativo, que é o mais comum, que é o pedido esse tipo de dissertativo, que é onde você tem uma ideia central, uma tese que você vai defender aquela ideia com base em argumentos. Esse é o dissertativo. E o expositivo, ele já não tem esse ponto de vista. Ele não tem esse ponto de vista. O expositivo, ele expõe, ele informa, né, que no jornal ele vai relatar o fato de um homicídio, de um crime, de um acidente. O jornalista, ele se mantém neutro. Ele não pode, em momento algum, falar do ponto de vista dele ali. Ele está ali para expor, ele está ali para informar que houve, que aconteceu, geralmente reportar, falar aquilo que está acontecendo. Ele está expondo aquele fato, ele não está ali para defender uma ideia ou um ponto de vista, né? E tem outra, com base em argumentos. Tem outra questão que está perguntando o gênero, né, professora? Sim, o gênero aqui, ó. O gênero textual presente na história acima que é o caso das fábulas. Como são as fábulas? Eu acredito que a nossa criançada aqui, da Roseli, sabe bem sobre fábulas, né? Os professores de BPT trabalham bastante essas questões da fábula, outros textos também, né? História em quadrinhos. Eu acredito que os nossos alunos, eles estão bem afiados sobre que a fábula, sempre vem com uma moral, ela vem com um ensinamento. Os animais, eles pensam, falam, os animais tem esse ensinamento, a fábula. É uma narrativa, né? É uma narrativa, né? Faz parte do texto narrativo e os animais falam, pensam e tem esse ensinamento, geralmente. Aí ele fala sobre a carta também, né? Tem a carta. Como é a carta? A carta, ela vem descrevendo ali o lugar onde você está, a hora. Geralmente ela descreve bastante, né? E narra. E outra coisa também que é interessante no texto é quando você vai ler um texto, você observar bem o que predomina ali naquele texto, porque um texto ele pode ter, mas eu vi aqui nesse texto, narração está narrando isso, e eu vi bem que está descrevendo aquilo, está falando que a mulher é morena dos olhos, assim, né, e conheceu, aí vai falar do rapaz, fala do lugar. Sim, os textos ele tem um pouco, né, o narrativo, o descritivo, ele pode haver um pouco disso, um pouco daquilo, mas você vai ali descobrir que tipo de texto pela predominância dos fatos, a predominância do que está escrito no texto. O que predomina? É a narrativa? Então, aí você vai dizer que o texto é narrativo. Agora, se predomina o descritivo, então você está perguntando que tipo de texto é. Aí você vai dizer que ele é descritivo, porque ele está determinando ali a descrição. Aí tem aqui a receita, né, que é o injuntivo. Aí nós temos as questões aqui que está falando sobre a paráfrase, a intertextualidade do texto, que são as questões. Essas questões, elas estão no bloco de atividades que foram entregues na semana passada, né, de português 4º ano, que trabalha essa diferença de alguns gêneros textuais e algumas tipologias, na verdade, né? O foco mesmo foi estudar o texto narrativo, né, e o conto de fadas. Então, a professora apresentou o texto narrativo, que é o conto de fadas, e também a história em quadrinhos, né, que a predominância é a narrativa, que é o que vocês estão trabalhando aí nesse bloco de atividades específico, né? Então, hoje nós estamos trabalhando a narrativa e alguns gêneros textuais que foram citados, né, aí no bloco de vocês, para vocês saberem mais ou menos a diferença, né? Eles citaram a receita, que ele é um texto que tem a função de ensinar alguém a preparar algum alimento, né? Então é comum
que ele venha dividido entre ingredientes e preparos. Então, é só para vocês saberem a diferença mesmo, né? Eles falam um pouquinho sobre a carta, né? Numa própria questão, para vocês saberem a diferença, qual o gênero que está falando o texto. E a professora também falou sobre a letra H, que geralmente ele não tem... etimológica, a origem da palavra, Isso. Né? No início da frase, a letra H no início da frase, ela não tem um valor fonético, ou seja, ela não tem som. A palavra então, originária, de origens etimológicas que vem, né? Isso mesmo. Outras línguas. E então, assim, as questões que tem dentro desse bloco de atividades é praticamente isso. Falou sobre o conto de fadas, que geralmente são essas histórias da antiguidade, né, que as pessoas transmitem de geração para geração. E, em geral, geralmente os avós, os pais costumam contar essas histórias para as crianças, e uma das mais conhecidas é Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, João e o Pé de Feijão. Então, vocês estão trabalhando esses elementos aí dentro do bloco de vocês, e o próprio bloco ele traz a explicação dos elementos dos contos de fadas, né? Então é isso. Vocês trabalharam a diferença também do texto narrativo para os outros textos, mas hoje o que nós estamos focando dentro desse bloco é o texto narrativo. Então, professora Marlúcia, muito obrigada pela presença. Eu agradeço também a oportunidade e espero ter ajudado. Se precisarem, podem contar comigo, podem me chamar, que eu estarei aqui novamente para auxiliar em qualquer bloco. E que Deus nos dê saúde para continuar. Muito obrigada. E obrigada a vocês que acompanharam. Um cheiro e até a próxima.